gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao meu canal, meu nome é Clarissa Faria e por aqui você encontra uma mamãe de primeira viagem compartilhando todas as experiências, descobertas, desafios nesse maravilhoso, incrível e assustador também novo mundo da maternidade, de um jeito bem nível iniciante, tá? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como está sendo o meu segundo trimestre de gestação. Como foi, na verdade, né? Hoje eu completo 26 semanas, ou seja, eu finalizo o meu segundo trimestre. Então eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que eu percebi de diferente neste segundo trimestre de gestação. Se você ainda não assistiu, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto como eu descobri a gravidez e quais foram os primeiros sintomas do primeiro trimestre da gestação. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição do vídeo. Tá muito legal de ver, porque eu senti tanta coisa e nem desconfiei que estava grávida. Até pensei que eu pudesse estar em depressão, mas não pensei que eu pudesse estar grávida. Dá uma conferida lá nesse vídeo. O primeiro trimestre da gestação, ele vai da primeira semana até a 13ª semana. Já o segundo trimestre, ele vai da 14ª semana até a 26ª semana. Então, sem mais delongas, gente, eu já posso começar falando que a transição do primeiro trimestre para o segundo foi surreal. No primeiro trimestre, parecia que eu já acordava e um caminhão já tinha passado em cima de mim e dado ré. Aí iniciamos o segundo trimestre. A disposição, minha amiga, a disposição voltou. Enquanto no primeiro trimestre eu reduzi minha carga horária de trabalho, estava trabalhando só meio período, ficava dormia o tempo inteiro. No segundo trimestre eu já acordava com disposição, voltei a trabalhar o dia inteiro. Nos dias que eu não ia trabalhar, eu limpava a casa, assim, dando faxina na casa, disposição para sair. Então essa foi a primeira característica que marcou o meu segundo trimestre de gestação. Porém, ai, gente, sempre tem que ter um porém, né? Acho que nem tudo são flores. Junto com essa disposição, veio uma coisa chamada dor nas costas, especialmente na lombar. É uma dor que vem aqui na região lombar e ela desce assim um pouco para as pernas, talvez no nervo ciático, né? Normalmente essa dor aumenta quando eu limpo a casa. Então, por exemplo, se eu carrego algum balde, se eu tenho que me abaixar para passar pano debaixo de uma cama. Porém, eu já fiz o experimento de não limpar a casa e ver se eu ia ter dor ou não, e tenho do mesmo jeito. Então, acredito que seja as posições durante o dia. Eu trabalho sentada, né? Então, acho que ficar muito tempo ali sentada. E também junto com o peso da barriga, o peso do bebê, né? O corpo da gente, ele tá se transformando. Então, acho que tudo isso vai pressionando essa coluna aqui. No primeiro trimestre, eu não tive problemas assim com dor na coluna. Agora, já nesse segundo trimestre, eu não tô dizendo assim, gente, de uma dorzinha. Eu tô falando assim de uma dor insuportável nas costas. Tem dias assim que eu faço o que precisa ser feito. Porém, principalmente a hora que chega a noite e eu deito, eu choro de dor. E o médico falou que eu posso tomar um remédio de dor, o paracetamol, porém o quanto eu puder evitar é melhor. Então, nesses casos, o que eu faço? Eu evito. Eu prefiro sentir a dor do que tomar uma medicação que o médico falou que é melhor evitar. A disposição veio, porém junto com a disposição, talvez assim, na mesma intensidade, tenha vindo também as dores nas costas. O meu terceiro sintoma característico do segundo trimestre de gestação foi o crescimento da barriga. A minha barriga, gente, ela explodiu assim, o crescimento. Tanto é que no primeiro trimestre eu fiz uso de fila preferencial, algumas vezes as pessoas me olhavam meio torto assim. Já nesse segundo trimestre, a partir ali das 18 semanas, as pessoas, por exemplo, na lotérica, no banco, no cartório, eu fui pegar a senha e o rapaz ali que auxiliava nas senhas, ele falou: ah, pegou a preferencial, né? Gente, eu fiquei tão feliz porque alguém tinha reconhecido que a minha barriga era de grávida. Eu não digo que eu tô com aquele barrigão, mas já temos uma barriga de grávida sendo reconhecida por terceiros. O meu quarto sintoma característico do segundo trimestre da gestação, estou intercalando nesse vídeo os sintomas maravilhosos e os sintomas
não tão bons assim, foi o inchaço nos pés. Eu tinha visto na internet que várias grávidas reclamam de perder sapatos, perder calçados na gravidez. E eu pensava que isso não fosse acontecer comigo. Porém, os meus pés, eles vivem inchados. Eles não ficam igual um pão, assim, somente quando tá muito quente. Se tiver muito quente, o meu pé realmente fica bem inchado. Porém, nesse segundo trimestre de gestação, eu notei que os meus pés incharam porque os meus sapatos não me servem. Sandálias de abotoar, se eu abotoava já no primeiro furinho, agora nem no primeiro furinho eu consigo abotoar mais. Então eu só tenho uma rasteirinha que me serve, assim, e já tá começando a marcar também. E eu uso ela, assim, pra tudo. Porque o meu tênis tá apertado, as minhas sandálias de salto, todas as sandálias, assim, de fivelinha estão apertadas. Um pouquinho que eu coloco antes de sair de casa, eu já vejo que o meu pé fica todo marcado. Realmente é bem desconfortável. E eu não quero comprar calçados novos por agora, porque eu não sei se a minha numeração ela vai realmente ficar alterada pós-gestação, ou se depois que a bebê nascer eu vou voltar a calçar o mesmo número de sapato que eu usava antes. Então, enquanto essa rasteirinha estiver me servindo, eu vou continuar usando ela. E mais pra frente eu vejo se eu vou precisar renovar o meu estoque de calçados. E o quinto sintoma característico do meu segundo trimestre da gestação, eu posso dizer que foi o melhor sintoma, o melhor sinal e a melhor sensação de tudo que eu já vivi na minha vida até hoje, que foi ver e sentir o bebê mexendo. Gente, eu não tenho palavras para descrever, e somente quem tá passando por isso, quem é mãe, quem vai passar por isso, é capaz de entender o que eu tô falando. É realmente um presente que Deus deu a nós mulheres. O pai e outras pessoas conseguem ver e até sentir assim com a mão o bebê mexendo, mas somente nós sentimos dentro de nós uma vida crescendo, uma vida se desenvolvendo. Com 20 semanas de gestação foi quando eu senti a primeira vez a bebê mexendo. Na verdade, mamãe iniciante, né, mamãe de primeira viagem, eu sentia algumas coisas na minha barriga e eu não sabia se era cólica, se era gases, se era o bebê mexendo. Eu tinha algo muito recorrente assim do lado direito e quando eu falei pro médico, ele falou, não, isso daí é uma bolsinha de gases. Ai, ai, não é o bebê mexendo ainda. Mas nas próximas semanas você vai começar a sentir. E com 20 semanas foi quando nós sentimos pela primeira vez. Na hora de dormir, meu marido falou, vamos ver se a gente consegue ver o bebê mexendo? E a gente levantou a blusa assim, ficamos olhando pra barriga por uns 3 minutos, mais ou menos. Foi quando a gente viu pela primeira vez um espasmozinho assim na barriga. E desde então só foi aumentando. Cada semana que passa, as mexidas, os chutinhos, eles ficam mais fortes. Então, se antes tinha somente uns espasmos assim, agora já é possível ver a barriga mexendo assim e sentir mesmo ela chutando. É sensacional. E agora, gente, o sexto sintoma tem sido a ansiedade. Pois é, gente. A bendita ansiedade. No primeiro trimestre, a questão emocional era muito mais ligada a alterações de humor. Agora, nesse segundo trimestre, a ansiedade tem sido algo muito marcante para mim, porque parece que o cronômetro tá diminuindo o tempo, a gente já praticamente começa a entrar em contagem regressiva. Imagina como vai ser já no terceiro trimestre, que eu começo na próxima semana. Mas o sentimento que eu tenho é que eu tenho que lidar com muitos pensamentos e é como se eu não estivesse sabendo lidar com nenhum deles. Então é tanta coisa para pensar que quando eu tento me organizar assim mentalmente para decidir em que eu vou pensar, eu fico cansada só de pensar no que eu tenho que pensar e aí eu não penso em nada. É bem isso. Graças a Deus o meu enxoval ele tá muito bem encaminhado, porém não é só isso, né? A gente tem que lidar com pensamentos, principalmente acredito de mãe de primeira viagem, pensamentos sobre criação, educação de filhos, porque pensa bem, é uma responsabilidade para o resto da nossa vida e é uma responsabilidade sobre uma outra vida que não pediu para nascer. Junto a esses pensamentos, eu tô tentando lidar com pensamentos sobre o meu trabalho, que é resolver problemas dos outros, eu sou advogada. Também tenho que lidar com o meu papel de esposa. Eu não tenho cobrança nenhuma do meu marido, mas acredito que a cobrança seja minha mesmo. Também, junto a isso tudo, estamos mexendo com construção. Mas acredito que seja isso mesmo, é só a vida acontecendo. O mundo não para pra gente viver a nossa maternidade, a nossa gestação. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. E não só pra maternidade, mas pra qualquer coisa que a gente vai fazer,
Quando a gente vai casar, por exemplo, a gente acha que o mundo vai parar para eu organizar meu casamento. E não é assim. A vida continua, o mundo continua, as responsabilidades, as contas, os boletos, tudo continua. E a gente tem que se organizar mentalmente no meio disso tudo. E por mais que a ansiedade tenha sido algo assim recorrente, nesse segundo trimestre eu tenho lidado, acredito que até bem com ela, porque eu não tô surtando, sabe? Eu não tô tendo crises de ansiedade. Eu só me sinto ansiosa, eu só me sinto assim com um pensamento acelerado. E junto a isso, talvez um sétimo sintoma característico do segundo trimestre, mas acho que é um sintoma da própria ansiedade, é a perda de memória. Gente, a minha memória ela não funciona se eu não anotar. Eu tenho que anotar, porque se eu não anotar, não vai. E até nas coisas simples, às vezes eu tô lavando uma louça, eu não sei se o prato que tá ali eu já lavei e é pra enxaguar, ou se eu ainda tenho que ensaboar. Eu coloco uma coisa no micro-ondas pra esquentar pra comer, esqueço que deixei no micro-ondas. Tá desse jeito. Mas e você? Quais são os sintomas característicos do seu segundo trimestre de gestação? Me conta aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante para que eu continue produzindo vídeos como este aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.